um pouquinho mais jovem do que eu, quero estimular especialmente jovens e adolescentes que estejam aqui 7h. Jovens pegam muito pouco o Covid, né? Quanto mais jovem, menos pega, né? Então, o coronavírus. Então, jovens e adolescentes, hoje, 7h, se não estão em isolamento total, estejam aqui ajudando a manter acesa e bem acesa esta chama da adoração congregacional. Quero ler um versículo para os irmãos agora e meditar na palavra do Senhor. Convido a congregação a estar em pé. Nós vamos agora meditar na palavra. Observem que este simples ato de estarmos em pé para a leitura da palavra, esse é um ato solene. Nós lemos a Bíblia deitado, sentado, não é? Mas na congregação, em pé, símbolo de reverência, coisas que dificilmente fazemos em casa. Em casa, entornado lá na poltrona, alguns deitados ainda, assim ficam, porque não há nada que substitui o culto congregacional. Então, faça planos, meu irmão, minha irmã, de retornar à casa do Senhor. Mesmo que não retorne hoje à noite, mas faça planos, coloque no seu coração um projeto de retorno. Efésios capítulo 4, versículo 3. Efésios capítulo 4, versículo 3. Leio assim, na palavra do Senhor diante da congregação: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Repito, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e pedimos que o Senhor continue nos abençoando, quando estaremos nesses próximos minutos meditando nestas frases. Ó Senhor, que o Teu Santo Espírito consiga trabalhar o meu coração, minha mente e minha voz. Ó Deus, e falar a cada pessoa que está aqui, que está acompanhando em casa, e mesmo os que acompanharão em outros horários. Nós oramos no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Por favor, irmãos, sentem-se. Quero falar sobre uma casadinha, uma dobradinha com o Espírito Santo. Essa expressão, uma dobradinha, é uma expressão bem brasileira, que quer dizer duas pessoas que se unem por um propósito, com um fim, né? Isso é bem nosso aqui do Brasil. Uma dobradinha com o Espírito Santo, o que seria então? Eu me uno ao Espírito Santo, né? Para fazer algo, para cumprir uma missão, né? Nós meditamos nesses últimos dias sobre as nossas 3 casas, né? O templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, né? O templo do Senhor, a casa do Senhor, a minha casa será chamada casa de oração, e a casa de Deus, o céu, né? Os judeus trabalhavam com essas ideias, os 3 céus, né? Eu conheço um homem que subiu até o 3º céu, né? Eles trabalhavam com a ideia de o céu aqui, esse mundo, as nuvens, né? Esse terreno, né? O céu do mundo espiritual, né? Do mundo devocional, dos anjos, né? E o céu de Deus, a vida eterna, o trono do Altíssimo, Criador de todas as coisas. Essas são as nossas 3 casas. Agora eu quero continuar esse raciocínio, mas focar especificamente nesta palavra que é usada pelo apóstolo Paulo nesse versículo, a unidade do Espírito. Então, sigam comigo nessa reflexão sobre esse texto, né? Unidade do Espírito. O que é isto? Vejam só, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Então, esta tal unidade não é a unidade que alguns partidos estão fazendo hoje na Câmara Federal para eleger o presidente. Não é a unidade partidária. Não é a unidade que a gente percebe dentro da nossa família, né? Que a gente
parte para a briga se alguém bate num dos nossos irmãos, não é? Não é a unidade de colegas, é uma unidade especial, uma unidade do Espírito. Se você pode, Romanos 15, 5 e 6, ajuda a definir de que unidade o apóstolo está falando. É o mesmo apóstolo que escreveu aos Efésios e que escreveu aos Romanos. Não é? Romanos 15, 5 e 6, eu leio assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que unidade é esta? Do Espírito. Que unidade é esta? Resposta de orações. Olha só, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês. É coisa de oração. Então não é algo que se produz numa fábrica, não é algo que se produz numa escola, é algo que se produz por oração, do mundo das orações, das intercessões, é a unidade do Espírito. É o Espírito dado por Deus, que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda. Então, está falando de uma unidade que é dada, é um dom, uma graça. Está falando que esta unidade é segundo Jesus Cristo, não é segundo Juraci Bahia, nem segundo Edemir Miranda, que chegou de férias, não, é segundo Jesus Cristo. Conforme aquele padrão de que unidade estamos falando, uma unidade que une os corações e a voz. Um só discurso, mas não um só discurso porque alguém impôs. Um só discurso porque a boca fala o que o coração está cheio. Então, o coração cheio desse ânimo do Espírito, concedido pelo Espírito, então falam um só discurso. Jesus Cristo é a única esperança, só Jesus Cristo salva, não é? Então um só discurso, porque o coração é tomado, cheio por esse Espírito. E qual o propósito? Para a glória de Deus Pai, não é para a honra do pastor, não é para a exaltação do nome da igreja ou do ministério, não é? É para a glória de Deus Pai. Então eu repito Romanos 15, 5 e 6, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esta unidade é coisa de Deus, é coisa do campo do milagre, da graça, e também é o sonho de todo pastor, né? O mesmo apóstolo, escrevendo agora aos Filipenses, ele diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Então, é o sonho, a oração de todo pastor, toda mãe, né? A mãe, como gostaria que os filhos fossem unidos, que não brigassem, não é? É o sonho, né? Mas esta é colocada na Bíblia como uma graça, uma concessão do Espírito Santo. Mas nosso texto de hoje diz: façam todo o esforço. Façam todo o esforço para conservar a unidade que é do Espírito. Não há aqui uma contradição? Não. Uma complementação. Uma dobradinha, uma casadinha. Parece que somos chamados a um trabalho de equipe. Eu amo aquele texto de Atos que diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Está falando de uma casadinha, de uma dobradinha. De você estar,
com o Espírito Santo. Então, é concessão de Deus, é obra do Espírito, é unidade do Espírito, não é unidade minha, mas estou sendo chamado. Quem escreveu tanto Filipenses, como Romanos, como Efésios? Aos Efésios? Paulo. Quem era Paulo? Um homem com sangue nos olhos. Paulo varria as igrejas, prendendo, batendo, matando. Este Paulo vai falar de amabilidade, ânimo, perseverança, paz, unidade do Espírito. Mas ele tinha sangue nos olhos. Então ele vai dizer aqui, façam todo o esforço. O que foi que o Espírito Santo viu nesse perfil do apóstolo Paulo? Me será um instrumento valioso para levar a mensagem até os confins da terra. Então, é concessão, é obra do Espírito Santo, mas nós estamos sendo chamados. Mas aí você e eu, vamos dizer assim, mas eu não sou digno. Como é que eu vai colocar no Espírito Santo e em mim a mesma canga? Como é que nós vamos andar juntos? Como é que vamos fazer essa dobradinha? Eu não sou digno. Ninguém o é. Você não é, eu também não. O apóstolo Paulo também não. O apóstolo Pedro também não. Ninguém é digno. Outra vez vem a concessão, que o Deus vos dê. Então nós somos chamados para trabalhar ao lado do Espírito Santo por concessão e pura graça. Não que tenhamos status, longe de termos condições de trabalhar ao lado do Espírito Santo. Nós, é claro, somos chamados a termos um coração sincero. Vocês estão lembrados de Simão, lá de Atos capítulo 8, ele vendo Filipe evangelizar e vendo o Espírito Santo sendo derramado sobre as pessoas, e os apóstolos, o evangelista impunha as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Ele disse, dá-me esse poder, eu quero fazer parte disso, eu quero também trabalhar, eu também quero ter o poder do Espírito. Ele queria ter esse trabalho, fazer esse trabalho de dobradinha com o Espírito Santo. Nisto Pedro falou, a sua dobradinha é com a iniquidade. Você tem que se arrepender. Você pensa que, porque ele era muito rico, né? Ele queria comprar o poder do Espírito. Você pensa que com o poder do dinheiro, você pode fazer dobradinha com o Espírito Santo? Você está no sal. E ele disse, não, eu me arrependo, orem por mim. Né? Ah, tudo bem, você não tem o dinheiro que o Simão tinha, né? Então você não vai ousar comprar o poder com dinheiro, porque você não tem dinheiro, né? Mas talvez você tenha outros poderes. Por exemplo, você pode achar que tem inteligência. Então você quer fazer uma dobradinha com o Espírito Santo com a sua inteligência. Eu imagino que nós temos muitos Simões propondo dobradinha com o Espírito Santo com a sua inteligência. Ou com a sua experiência, mas você, 40 anos de ministério, mentor de pastores, né? Você é um cara experiente, você pode fazer uma dobradinha com o Espírito Santo com a sua experiência. E aí Pedro diria, você está no sal, arrepende-se. Você pensa que com experiência você adquire capacidade, status para trabalhar ao lado do Espírito Santo? Não, nem experiência, nem dinheiro, nem estima, nem poder, nada nos capacita, nos habilita para trabalharmos ao lado do Espírito Santo, a não ser um coração quebrantado, contrito. Como cantamos agora, ajude-me a melhorar, né? Ninguém é digno. O Deus que concede
disse o apóstolo Paulo. É assim que nós trabalhamos ao lado do Espírito Santo, né? Mas, por fim, e na verdade essa é a ideia da nossa reflexão, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. A unidade é do Espírito, a igreja é do Espírito, o corpo é do Senhor. Eu não sou digno, eu não tenho condições, eu não tenho perfil, eu não tenho habilidade, é concessão também, eu estou aqui por concessão. No entanto, o texto diz, façam todo o esforço. Como é que então eu vou fazer todo o esforço? Parece que a ideia é mais ou menos assim, façam todo o esforço para não atrapalhar. Lutem para não atrapalhar. Essa é uma das ideias. Dr. Frisell escreveu um livro sobre a unidade da igreja. E ele enumera 14 obstáculos à unidade da igreja. Sabe qual é o nome que ele deu ao livro? Liberando o fluir do avivamento. Porque parece que Fernanda, eu consigo ser no canal do fluir do Espírito, eu consigo ser uma pedra, eu consigo ser um borrão, eu consigo ser um calço, eu consigo ser um empecilho, eu consigo atrapalhar o fluir do Espírito. Então está dizendo, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito. Parece que essa unidade do Espírito é algo que já existe. E eu tenho que me esforçar para não atrapalhar a obra do Espírito Santo. Parece que nesses fóruns de pastores, a gente fala bastante sobre esse raciocínio. Se você conseguir ficar numa igreja como pastor, se você não atrapalhar a igreja, você estará prestando um grande serviço. Também, no seu testemunho, no que o Espírito está fazendo lá na sua empresa, no que o Espírito está fazendo na sua família, no que o Espírito está fazendo no seu país, na sua geração. Se você conseguir ficar e não atrapalhar, já será uma grande ajuda. Mas, não só, essa é a letra A, não é só esta ideia de não atrapalhar. E como é que eu atrapalho? O Simão lá que queria poder por questões egoístas. Eu diria uma outra palavra de cuidado, para mim e para você. Por exemplo, cuidado com o seu senso de justiça. A gente não tem um senso de justiça, a gente acha que as coisas têm que ser assim, não é? Irmãos, eu confesso, isso é muito difícil para mim. Quanto mais metódica é uma pessoa, maior é essa tentação. Eu estava vindo agora para a igreja, um motoqueiro atravessando o zigue-zague, atravessa a faixa, quase atropela um senhor atravessando na faixa. Eu meti a mão na buzina. Eu quis dizer com aquela buzinada, seu bandido dos infernos, você quase atropelou. Faça todo o esforço, Senhor Juraci Bahia, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não é o volume da buzina do seu carro. Cuidado com o seu senso de justiça. Ele pode estar lutando com o pai. Vocês estão lembrando de quem? Do filho mais velho daqueles dois irmãos, lembra? O filho mais novo quis independência, construir a sua própria vida. O que é isso? Quebra do raciocínio da unidade. Dá a minha parte da fazenda que eu vou embora.
Aí o filho se arrepende, volta, o pai o abraça. Qual a estratégia do coração do pai? Incluir, atrair, aceitar, acomodar, perdoar. O pai estava nesse raciocínio. O irmão mais velho, com um senso de justiça, eu estou aqui trabalhando duro, né? Eu estou nessa igreja há décadas, né? Ah, esse chegou agora. Cuidado com o senso de justiça. Quando nós, olha, esse não é um problema dos bandidos, não. Esse é um problema do Juraci, do Edi, do Júlio, da Ellen, da dona Rosane. É um problema dos que são os mocinhos, do irmão mais velho, do que está dentro de casa há muito tempo. Cuidado com o senso de justiça. E de repente nos encontramos brigando com a estratégia do pai. O pai está numa estratégia e eu estou atravessando essa estratégia do pai com os meus saberes, com as minhas experiências, com as minhas opiniões. Faça um grande esforço para conservar a unidade do espírito. Pedro negou, Jesus não negou? Alguém aqui tem dúvida de pecado mais terrível que ele tenha cometido na vida dele toda? Negou descaradamente. E aí está lá Jesus, numa madrugada lá na praia. Vem cá, vamos comer, venham comer. Aí comeram lá aquele peixinho assado, devia estar delicioso. Pedro, vem cá, vamos conversar. Pedro, você me ama? Aí, Marcos Câmara está lá escutando aquilo, com um olho atravessado por causa de Pedro. E ouvindo o discurso de Jesus, a conversa de Jesus com Pedro. Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama mesmo? Sim, Senhor. Você me ama como nenhuma outra pessoa consegue me amar? Sim, Senhor. Nenhuma outra pessoa do mundo consegue te amar como eu te amo. Tá bom, Pedro. Então você vai ser o pastor da igreja. Aí o Marcos clama: o quê? Mas de jeito nenhum. Não pode, senhor. O senhor não pode. Por quê? Porque, na verdade, eu é que administro a unidade do Espírito, né? E as coisas têm que ser como eu imagino. Cuidado com o senso de justiça, né? Cuidado com o orgulho. Unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esforcem-se, mas como eu disse, a unidade é do Espírito, não é sua. Nós nos unimos em Cristo. Fazer convergir em Cristo todas as coisas, não é convergir na sua visão de mundo. Convergir em Cristo. E só estamos trabalhando nisso por concessão, senão nós não estaríamos nem trabalhando nesse projeto de unidade do Espírito. Mas aí nós nos achamos os tais, né? Essa coisa de nos acharmos os tais, normalmente significa também achar que os outros não conseguem ver o que eu vejo. Sabe, Ellen? Não conseguem. Eu tenho uma visão de vida que vocês não têm. Porque eu leio mais, eu reflito mais, eu discuto mais, eu tenho um raciocínio mais afiado. Vocês não. O nome disto, Vânia, é orgulho. Esquece que somos inacabados. Esquece que somos interdependentes. Ninguém é sozinho. Assim como uma parte do corpo não é corpo. Nós dependemos uns dos outros e somos diferentes.
muito diferentes. E juntos, unidos, harmônicos, é que somos, na verdade, um corpo. Então não faz sentido esse sentimento. Por isso o apóstolo Paulo orou: completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Mas também cuidado com o relaxamento. E aqui concluo. Aqui sim a gente esbarra um pouco mais no esforço. Esforcem-se para não atrapalhar, mas esforcem-se ativamente. Essa palavra esforcem-se quer dizer sejam diligentes. Hajam rápido, sejam rápidos. Esse é o conceito. Agora a nossa Rebeca já está andando, né? Quando a gente fala assim, vamos balançar, ela ama, é o vício dela, tem que levar para o psicólogo para ver se ela sai desse vício, né? Vamos balançar, e ela sai puxando a gente, ela está birrada porque não quer, você fala para você, então vamos balançar, os olhos dela brilham, e aí ela vai puxando a gente para o balanço. Mas ela tem uma coisinha muito interessante, ela aprendeu não sei com quem, comigo certamente não foi, ela tem um negócio de rápido, 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 e ela começa a tentar correr com toda a limitação dela. O apóstolo Paulo está dizendo, no linguajar da Rebeca, da nossa Rebeca, não da sua, no linguajar da nossa Rebeca, ele está dizendo, rápido, rápido, rápido. Sejam diligentes, esforcem-se com todo o esforço, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Isso é diligência. É você dizer ao seu irmão, se forte, vamos, né? Leia a Bíblia, ore, testemunho, vamos para a igreja, tal, para a IBD, tal. Encorajando-nos uns aos outros. Não, irmãozinho, não dê para trás, não dê para trás. Não ajude. Eu estava vendo essa semana um vídeo de um caminhão, esse vídeo é antigo, mas eu vi essa semana, um caminhão do Corpo de Bombeiro parado, porque tinha um carro, 2 carros pertinho um do outro, e juntou uma turma enorme de gente para poder, literalmente, levantar um carro e colocar ele mais para o lado, para o caminhão do Corpo de Bombeiro, e mostrar a imagem assim, do prédio pegando fogo lá. Rápido, rápido, rápido. Aí, aqui, juntaram ao redor do carro, Emerick, juntaram aquele monte de gente, igual formiguinha, né? E você fica vendo o vídeo e torcendo para poder, fazendo aquela força também para poder, como se você ajudasse, né, a levantar o carro. Então, essa é a ideia. Você pode imaginar alguém lá com um pastel, e tem o outro que fica, não é assim que se faz, não é assim que se faz, não é assim que se faz. Dá vontade de mandar para o inferno, não dá? E claro que eu não vou mandar ninguém para o inferno. Ainda não tem essa saúde emocional. Mas, rápido, rápido, rápido. A Rebeca com certeza diria, rápido, rápido, rápido. Esforcem-se para conservar a unidade do Espírito. Esforço de todos, não só da mãe, não só do pastor, não só do líder de ministério, é esforço de todos. Todos têm que pegar, achar um cantinho do carro onde dá para colocar a mão para poder ajudar a tirar o carro da frente, porque um só propósito, tirar o carro da frente do caminhão do Corpo de Bombeiros, que tem o poder de mudar a realidade. Uma dobradinha com o Espírito Santo, é um só coração. Então, uma completa consciência de dependência, de limitação, de graça de Deus. Eu só estou aqui, diria o apóstolo Paulo, dos pecadores eu sou o pior, mas pela graça de Deus, Ele me colocou no ministério.
Ele me colocou no ministério. Mas você via, do que dependia do homem, do que dependia do esforço, você via sangue nos olhos do apóstolo. Por isso ele podia dizer: esforcem-se. Eu quero trabalhar com o Espírito. Eu quero cooperar, porque eu sou um cooperador. Eu não sou um atrapalhador, eu sou um cooperador do que o Espírito está fazendo. Que o Senhor nos abençoe. Os irmãos vão concluir o culto como acharem por bem. E hoje às 19h eu não vou pregar, mas eu estarei aqui para cantar louvores ao Senhor. Amém. Nós vamos nesse momento entoar o pós-lúdio. O pós-lúdio será cantado. E o pós-lúdio, ele é justamente uma canção de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele falou aos nossos corações nessa manhã, por tudo que vivemos aqui, e agradecer por tudo que ainda há de acontecer, porque o nosso Deus é fiel e Ele ainda há de fazer muitas coisas na nossa vida e na nossa igreja. Então, vamos entoar o pós-lúdio, depois o recepcional será tocado, e então estaremos deixando o templo.